Olá, cervejeiros, sommeliers e entusiastas de cerveja. Bem-vindos a mais um episódio do Beer School. Muita gente ficou com uma série de dúvidas em relação ao reaproveitamento da levedura e veio uma série de comentários perguntando como fazer para armazenar elas, como aplicar elas no mosto. Então eu resolvi fazer esse episódio para sanar todas essas dúvidas que ficaram. Beer School! Antes de responder essas perguntas, eu tenho que fazer uma ressalva sobre o processo de lavagem. O processo mostrado no vídeo sobre lavagem e coleta de levedura é um processo extremamente comum. É descrito em uma série de livros, dentre eles uns bem famosos, como o Yeast, The Practical Guide to Beer Fermentation, do Jamil Zainasheff. No livro Brewing Yeast and Fermentation, que é um livro já bem técnico, um livro bem caro também, pouco acessível. É mostrado em diversos sites, em diversos vídeos no YouTube. Se você entrar no YouTube e procurar sobre lavagem de levedura ou yeast rinsing, você vai achar dezenas de vídeos falando sobre isso, e milhares de homebrews no mundo fazem essa técnica. Mesmo assim, algumas pessoas criticaram esse vídeo, e algumas pessoas criticaram com bastante razão. Então eu vou dedicar um tempo para falar sobre esses motivos. O problema de fazer a coleta e a lavagem de levedura em casa são as incertezas que vão estar associadas ao processo. Primeiro, em condições de baixa asepsia, a quantidade de levedura selvagem, de bactéria contaminante que pode propagar para a sua cerveja é muito grande. Então, se você não tem certeza sobre a asepsia do processo, eu recomendo fortemente que você não utilize essa técnica. Outro problema está na maior parte dos cervejeiros caseiros não ter acesso a uma forma efetiva de fazer a contagem dessas leveduras. Então você nunca vai saber a quantidade correta de leveduras que você está trabalhando. Você sempre vai ter que recorrer a uma forma de aproximação, e essas aproximações elas são quase sempre aproximações bastante grosseiras. Se você quiser saber mais sobre isso e sobre as implicações da dosagem de levedura, dá uma olhada no vídeo passado, está bem interessante, eu vou deixar linkado ele aqui. Além disso, outro ponto a ser ressaltado é a mutação natural que todos os seres vivos sofrem. A levedura armazenada ela vai estar sofrendo mutação natural, e essas mutações elas podem trazer características diferentes da sua cerveja. Você vai começar com uma levedura que proporciona certas características da cerveja. Depois de aproveitar 1, 2, 3 vezes, ou depois de 4, 5 meses, essa levedura vai estar dando características totalmente diferentes da sua cerveja. Apesar de todos esses problemas, fazer o reaproveitamento da levedura não é tão fácil assim de dar errado. Se você está usando uma levedura nova, você acabou de comprar, você está com a levedura seca, você usou ela, fez e vai fazer a lavagem e reaproveitamento dessa levedura. A probabilidade de dar errado é muito pequena. Se você manter uma asepsia mínima, a quantidade de bactéria propagada vai ser pequena, a quantidade de mutação vai ser pequena, e eu não conheço ninguém que tenha usado essa técnica que não tenha dado certo da primeira vez até hoje. Claro, ressaltando as pessoas que fizeram essa técnica de forma correta. Então, se você for utilizar essa técnica, comece aos poucos, comece em lotes pequenos, porque se der alguma coisa errada, você vai estar perdendo pouco. E se der certo, eu acho que você vai estar ganhando muito. Dito isso, vamos às perguntas. Pergunta 1. Como eu armazeno a levedura lavada? Tiro a água, deixo a água, coloco na geladeira, congelo? Bom, a forma mais efetiva de dar uma vida longa à levedura seria você congelar ela, você separar ela da água e congelar ela. Mas isso não é uma coisa tão simples de fazer assim, você não pode simplesmente ir lá e congelar a levedura. Para congelar, você precisa fazer um tratamento prévio com glicerol, talvez a gente fale disso num vídeo futuro. A temperatura adequada de congelamento é um pouco inferior à temperatura que os freezers normais conseguem ir. Se você congelar ela simplesmente pegar e colocar do jeito que está ali, o que vai acontecer com a levedura é o que acontece com a cerveja quando você congela ela. A parede celular da levedura vai se romper, a levedura vai se romper. Exatamente como acontece com a cerveja no freezer, quando ela congela, o vidro vai se romper. Então você não deve, de forma alguma, colocar essa levedura para congelar. Na condição que a maioria das pessoas tem em casa, a melhor opção é pegar o pote como está e guardar em geladeira, que vai estar uma temperatura de mais ou menos 2 graus, pelo menos é isso que minha geladeira fica. E já é uma condição legal, não é a melhor condição possível, mas já é uma condição que dá um prazo de validade estendido para a levedura. Outra coisa importante para se atentar nesse momento é se tem açúcar residual no pote. Porque vamos supor que você fez a fermentação não atenuou completamente, você fez a lavagem
e colocou isso lá e vedou, fechou. Esse açúcar ele vai continuar a ser fermentado, vai produzir gás carbônico e esse gás carbônico ele vai exercer pressão sobre o pote. Então, se esse é o caso para você, ou mesmo se não for o caso, não custa. Vai lá e dá uma pequena abrida no pote, gira um pouco a tampa, mas bem pouco, não vai tirar a tampa, só dá faz uma pequena abertura, uma pequena girada. Se tiver gás lá dentro, vai aliviar a pressão e você vai saber que você tem açúcar residual. Você não deveria ter açúcar residual, mas pode acontecer. Caso você tenha esse açúcar residual, dê um pouco de pressão, estando lá na geladeira 1, 2, 3 dias depois, a cada semana você vai lá e dá uma pequena e abre. Só para aliviar essa pressão e não ter nenhum problema. 2. Quanto tempo dura a levedura? Essa questão é um pouco difícil de responder, porque depende de muitos fatores. Depende da condição inicial que a levedura estava, se ela era uma levedura nova, se ela era uma levedura velha. Depende de como você fez o processo de lavagem, se você fez ele com uma boa asepsia, se você fez com uma má asepsia. Depende das condições que teve na fermentação, se era uma fermentação de OG alto, uma fermentação de OG baixo. Depende das condições de armazenagens, tudo isso vai influenciar. Mas em geral o que dá para dizer é que se você fizer o processo correto, a partir de uma levedura nova, armazenar de forma adequada, a levedura ela vai durar saudável em torno de 4 meses. Nesse tempo vai ter uma queda na quantidade de leveduras viáveis, uma queda grande. Mas as leveduras que estão lá dentro, elas ainda são capazes de promover uma fermentação boa. 3. Como usar a levedura? Joga no mosto com água e tudo? Tira com uma colher? O que fazer? Bom, você pode fazer duas coisas. Ou jogar no mosto com água e tudo, sem problema nenhum, ou você pode usar essa levedura para fazer um starter, que geralmente é o mais adequado. Se você aplicar no mosto com toda aquela água que está em cima, é muito provável que não altere as características da cerveja. Apesar de você estar adicionando uma água, você vai estar diluindo um pouco a cerveja. Talvez essa água ela tenha vindo de uma cerveja de cor diferente, você pode estar alterando um pouco essa cerveja. Mas a quantidade ali é 300 ml, mais ou menos. Isso não vai promover uma alteração significativa. O que eu faço é descartar mais ou menos metade dessa água e ficar mais ou menos com metade do pote. Aí não descartar toda a água, porque essa metade da água que sobrou eu posso usar para agitar o pote e dissolver a enzima na água, porque a enzima, quando ela está compactada, ela fica muito difícil de tirar. Então eu teria que utilizar uma colher, a colher talvez eu ia poderia promover contaminação. O ideal é colocar o menos de etapa possível para fazer isso. Então eu descarto metade da água, a água que ficou embaixo eu posso agitar ela, eu agito, a levedura ela vai se misturar com a água, ela vai ficar fácil, ela vai ficar fluida, e eu adiciono isso no mosto. Lembrando que o mosto ele tem que estar bem aerado, porque nessa etapa de propagação a levedura ela precisa de bastante oxigênio para ter um crescimento saudável, mas isso a gente vai acabar falando posteriormente em um vídeo só sobre a influência do oxigênio na fermentação. Pergunta 4. Quanto de levedura eu preciso para fazer tantos litros de cerveja? Bom, essa pergunta é um grande problema também. Se você não tiver um microscópio disponível em casa e as técnicas para fazer essa contagem de levedura, não tem como você saber precisamente quanto de levedura você usa para fazer tanto de cerveja. Você vai ter que recorrer inevitavelmente a uma estimativa, que é basicamente o que foi criticado sobre o vídeo passado. Eu vou dar de exemplo uma estimativa feita pelo Jamil Jainassef, que é o cara lá do livro Yeast. Se você iniciou o processo de lavagem, está lá com o seu pote, e esperou essa água decantar mais ou menos 2 horas, essa água que ficar no meio, que vai estar a levedura, lembrando que a parte de cima não tem levedura muito, a parte de baixo tem mais sujeira. Essa parte do meio, ela vai ter em torno de 1 bilhão de células por ml. Agora, se você deixar isso daí compactar, continuar no processo de lavagem, separar essa água e deixar essa água compactar por 2, 3, 4 dias, a levedura compactada lá no fundo, ela vai ficar uma levedura bem densa, bem espessa, ela tem em torno de 4,5 bilhões de células por grama. Mas isso é uma estimativa. Eu não estou falando que vai ter 4,5 bilhões de células por grama. Para facilitar a vida, eu vou deixar linkado aqui embaixo uma calculadora feita pelo próprio Jamil,
que ela diz quanto de lama você tem que utilizar para ter uma fermentação saudável. Tem alguns parâmetros que pode entrar, a densidade da lama, se ela é daquela lama fina que eu falei no começo, se é a lama mais grossa, com mais concentração de levedura. Se tem quantidade de sólidos que você sabe que na levedura, por exemplo, quando você faz uma lavagem mais ou menos ruim e fica um pouco de trubing no fundo, você pode falar quanto disso tem mais ou menos no mosto. E a idade da sua levedura. Mas esse parâmetro ele é bem chato de entrar. Ele não sabe as condições que você está estocando, então ele não tem como saber qual que vai ser a viabilidade da sua levedura. Só para você ter uma ideia, eu vou dar uma olhada aqui. Se você fizer uma ale de OG 1.48 e for fazer 20 litros de cerveja, você vai precisar de 42 ml de levedura compactada, se essa levedura for nova. Como a levedura ela não vai ser tão nova assim, você vai usar ela um tempo depois que você tirou do fermentador, você vai precisar um pouco mais que 42 ml. No caso que eu faço, isso dá mais ou menos a quantidade de levedura que tem no pote. Se vocês lembrarem como ficou o pote da vez passada, e o meu às vezes dá um pouco mais, aquele lá tinha pouca levedura, e fizerem as contas, vocês vão ver que aquilo lá vai dar 50, 60, 70, 80 ml. Então, se eu for fazer uma cerveja, 20 litros de uma cerveja com um OG em torno de 1.048, eu posso perfeitamente utilizar aquele pote sem utilizar um starter. Vai funcionar legal, já funcionou legal muitas vezes para mim, tive fermentações vigorosas, um início bem legal, e a fermentação decorreu normalmente no período aí de uma semana. E por fim, quinta e última pergunta, pode fazer o processo de coleta e lavagem se eu fizer a fermentação com a levedura que passou por esse processo? Bom, a pergunta quer dizer o seguinte: se eu peguei levedura reaproveitada e usar para fazer uma fermentação, vai produzir mais levedura. Eu posso pegar essa levedura e fazer o processo de novo? Sim, pode. Só que isso tem um limite. Você vai fazer uma vez esse processo, vai fazer 2 vezes esse processo, vai fazer 3 vezes. Quanto mais você fizer, mais mutação você vai poder estar carregando para frente e mais bactéria contaminante ou levedura contaminante você vai poder estar carregando para frente. Então, eu recomendo fortemente que você não faça o reuso mais que por 3 gerações. Você pega a levedura original de primeira geração, faz uma levedura de segunda geração, faz uma levedura de terceira geração, pode até chegar a fazer uma levedura de quarta geração, mas já é bastante arriscado. Então, pessoal, se houverem mais dúvidas, por favor, deixem aqui nos comentários. Eu vou tentar responder todas elas, como eu fiz com todas essas perguntas que eu respondi aqui, eu respondi um a um. O canal vai mudar a partir de agora, o dia de lançamento dos vídeos vai passar a ser sábado, porque meu horário de trabalho mudou. Então, se você gostou do vídeo, por favor, clica aqui embaixo em gostei, deixa um comentário, curte a fanpage no Facebook, eu vou deixar ela linkada aqui embaixo. Resolvi fazer uma fanpage, fica mais legal para divulgar os vídeos. E agora, até sábado que vem.